Quantos já sentiram a presença de Deus nesse lugar? Olha para essa pessoa que está do seu lado com muito carinho e diga para ela: você está no melhor lugar. Me dá um pouco da sua atenção agora. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações, amém? Hoje é o culto mais importante da igreja, irmãos. Culto de ceia. É o culto mais festivo da igreja. É um mandamento. Coloca, por favor, o texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós vamos ler até o 10. Deus ministrou essa palavra no meu coração hoje, quando eu vinha de Ilhéus para cá na estrada. O Senhor falou comigo. O texto diz assim: para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Diga comigo, excelências. Foi-me dado um espinho na carne. Diga comigo, espinho. A saber, um mensageiro de Satanás. Diga comigo, mensageiro. Para me esbofetear. Diga, esbofetear. A fim de não me exaltar. Diga comigo, eu não posso, não poderei me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Diga comigo, 3 vezes orei, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Fala comigo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga comigo, poder e fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Diga comigo, nas fraquezas minhas, o poder de Cristo habitará. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Diga comigo, fraquezas, injúrias. Fala, injúrias, necessidades, perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Fala, por quê? Quando estou fraco, bata assim, sou forte. Pensando bem, só a presença de Jesus justifica tanta coisa. A realidade só o teclado. Sua presença me encoraja. Sem Jesus Cristo, um vivo morto sem poder me ler.
Cante, cante, cante. Não me deixe só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça exortar, fala comigo, ou aqui mesmo, se quiseres, eu quero ouvir. A minha alma chora, no próximo verso eu quero com a banda no refrão, tá? Estou contigo, ora não temas. É a presença, não há barreiras. Mas se estou fraco, ó, me escondo em tuas asas bem seguras. Me agasalha no teu manto de ternura, ou me transportas como vento sobre o mar. Cante! Por favor, não me deixe. A minha alma grita, implora. Diga comigo: abatidos, mas não derrotados. Coloca, por favor, o tema da mensagem aí, Will. Agora fala esse tema olhando para alguém e dizendo para ele: não remova o espinho.
Todos parecem imaginar que eu tenho altos e baixos. Quer dizer que eu não tenho altos e baixos. Apenas uma inabalável e elevada vastidão de ininterruptas realizações espirituais, com alegria e serenidade incessantes. De modo algum. Com frequência me encontro completamente miserável. E tudo parece sombrio ao extremo. Essas palavras, na verdade, elas são de um homem que na sua época era conhecido como o maior pregador do mundo de língua inglesa. John Henry. Ele pastoreou grandes igrejas, pregou para grandes congregações, escreveu livros que se transformaram em sucessos de venda, e até hoje existem pessoas debaixo ou debruçado na sua literatura. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: eu passo por depressões do espírito tão assustadoras, que peço a Deus que jamais experimentem tais extremos de infelicidade. Charles Haddon Spurgeon foi um homem que teve um ministério extraordinário em Londres e se transformou num dos maiores pregadores ingleses de todos os tempos. A verdade é que o desânimo, diga comigo, desânimo. O desânimo não faz acepção de pessoas. A verdade é que o que parece é que ele resolve atacar exatamente com mais frequência os bem-sucedidos do que os fracassados. Parece que o poder da queda é maior. Nós não nos surpreendemos quando lemos que o grande apóstolo Paulo, diga comigo, apóstolo Paulo, passou por tribulações acima dos seus limites. Diga comigo, tribulações acima dos meus limites são as que virão sobre mim. Então o apóstolo Paulo, ele foi um homem que passou por tribulações acima de suas forças. E em alguns momentos ele até que se desesperou, até da própria vida. E por mais eficiente, por mais excelente que fosse o seu caráter e ministério, ele era um ser humano como eu e como você. Porque você pode ter um ministério, sabe, cheio de sucesso, você pode ter uma vida muito abençoada, mas isso não vai livrar você de momentos onde você vai encontrar apenas você em algum lugar, talvez num lugar escuro, talvez com a cabeça encostada ou recostada num travesseiro. Mas eu tenho uma palavra de Deus sobre a tua vida hoje. O Deus que foi na vida de Paulo é o Deus que está na casa e que é o Deus da tua vida hoje. E não somente hoje, é o Deus do hoje, é o Deus da manhã e é o Deus do depois do amanhã. Paulo poderia ter evitado tudo isso, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pergunta para mim, como? Eu posso citar pelo menos duas evidências que o livrariam de tudo isso. A primeira era só ele não ter recebido o chamado de Deus. Porque quem tem chamado de Deus precisa estar preparado para esses momentos sombrios de dor, de desilusão, de traição, de falta de afeição, de falta de amor, de solidão, de tristeza, de angústia. Mas eu quero te dizer nesta noite, que ainda que você esteja passando por alguma situação dessas na sua vida, no meio da sua família, no meio da sua história, eu quero declarar que o Deus do Paulo está na casa, e Ele não vai te abandonar. A segunda é se ele não se preocupasse com pessoas. Então ele poderia ter evitado tudo isso. Primeiro, se ele não atendesse ao chamado.
E segundo, se ele não estivesse preocupado com alguém. Porque às vezes nós nos colocamos no lugar do outro, dentro do problema do outro, e isso traz sobre nossas vidas momentos como esse. Mas deixa eu liberar sobre a tua vida, tá? O que você está fazendo não é em vão. É Deus te usando, é Deus te levantando, é Deus fazendo você ser instrumento. Você não está aqui por um acaso. Você não foi levantado por um acaso. Você está aqui porque Deus tem algo na tua vida. Então continue intercedendo pelo teu marido, pelo teu filho, pela tua esposa, pela tua avó, pela tua tia, pelo teu vizinho, pelo teu patrão miserável que não aumenta o teu salário. Continua intercedendo, porque o Deus da provisão, o Deus da tua vida. O homem que se preocupa com todos, que se disponibiliza ao chamado. Cadê os pais da casa? Levanta a mão. Você é sacerdote lá, tá? Existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Cadê as mamães da casa? Tu edifica lá, tá? Existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Então não adianta correr. Se não for no altar, é dentro de casa o teu chamado. Se não for no reino, é dentro de casa, cuidando da tua família, o teu chamado. Paulo vai fundar a igreja de Coríntios. Diga-me, Coríntios. Não, fala forte, Coríntios. E quando ele funda essa igreja, ele ministra nela por 1 ano e meio. Só que após a sua partida, vão acontecer alguns problemas que não são problemas simples, problemas sérios. De difícil resolução. Ele vai enviar Timóteo. E ele escreve uma carta aos Coríntios, que é a primeira carta. Só que a situação que parece que vai melhorar, piora. Diga comigo, há situações na minha vida que quando eu penso que vai melhorar, piora. Olha para essa pessoa que está do seu lado, seja profeta agora para dizer assim: o pior faz parte do teu processo. Misericórdia. Porque não tem nada pior que Deus não entre e resolva, irmão. Não tem nada pior que Deus não entre e... A situação piorou. E aí vai Paulo fazer uma visita dolorosa. Diga comigo, dolorosa. Pergunta para mim por quê? Porque nessa visita ele vai confrontar os que estão dando trabalho e criando problema dentro da igreja. Aqui não tem, graças a Deus. Imagine Paulo chegando lá, rapaz. Meus irmãos, o que está acontecendo? O propósito não foi esse. O propósito é reino. E ele vai começar a confrontar esses que estão dando problemas. Porque problema até que tem que acontecer, irmãos. Ele só não pode continuar. Só que ainda assim, Paulo indo lá, tem problema que insiste em ser problema. O problema continuou. Insistentemente, ele perdura. Só que depois de muita aflição, depois de muita angústia, diga comigo, aflição e angústia, Paulo vai encontrar Tito.
e ele recebe uma boa notícia. Isaac, fica de pé, filho, você é Tito. Olha para mim, eu sou Paulo. Faz assim, ó. Assim. Sorria. Faz assim. Agora está tudo bem. Faz assim. Deus vai levantar um título na tua vida que vai dizer: está tudo bem. Deus vai levantar um título na tua vida que vai trazer uma boa notícia para a tua casa e vai dizer: está tudo bem. Está tudo bem. No meio do caos eu estou declarando essa palavra que está, e vai tudo bem. Faz assim, faz legal, faz legal. Vai ficar tudo bem. Aleluia, aleluia. Dá uma glória, dá uma aleluia. Expressa uma reação para o céu nessa noite. Vou fechar o paletó que é para eu me conter. Hoje eu falei que eu não ia pular. Ele recebe a notícia que estava tudo bem. E quando está tudo bem, ele escreve a segunda carta. Só que há pelo menos 3 motivos para a escrita dessa segunda carta. Quantos motivos? Quantos motivos? 3, façam 3. O primeiro motivo, ficou feio que eu estou barrigudo. É encorajar a igreja a perdoar. Encorajar a igreja a quê? A quê? Mas poderia ficar só aqui. Mas dentro desse primeiro motivo tem um motivo atrelado a ele, porque não adianta somente perdoar, tem que perdoar e restaurar. Não adianta perdoar sem restaurar. Onde há perdão, há restauração. O que Paulo está dizendo é isso, ó. Eu estou escrevendo, o motivo é esse: perdoa e restaura. Perdoa e restaura. Esse membro, é ele mesmo, que havia causado tumulto, que havia causado problema, que trouxe alguns danos por aí, sabe? Mas perdoa ele e restaura ele. Perdoa ela e restaura ela, porque o que Deus tem na vida dele é o mesmo que Deus tem na vida dela. Vocês são igreja, membros do mesmo corpo, e o que o céu tem liberado sobre a vida de vocês é algo maravilhoso. Então o primeiro motivo é o quê? Perdão e... Ei, gente. Perdão e... O segundo motivo da segunda carta é ele reafirmar a sua autoridade apostólica. Ele precisa se estabelecer ainda mais como apóstolo. O terceiro motivo é incentivar a igreja a participar de uma oferta especial para os cristãos necessitados da Judeia. Então Paulo está totalmente compromissado com as questões da igreja. A primeira é sobre alguém que causou algum tumultozinho, alguma coisa, e ele está dizendo: perdoa e restaura. A segunda é ele declarar o seu apostolado. E a terceira é justamente levantar uma oferta. Falando de oferta, isso aqui é um envelope. Tem caneta aí? Alguém tem caneta aí? Escreve meu nome aqui, bota um valor aqui. Coloca o valor aí de R$100. Marca Pix. Escreve aí: oferta missionária. Pode escrever por cima de qualquer coisa. Quem oferta, desce para ofertar. Nós estamos com um evangelista da nossa igreja que foi para o campo missionário. Eu
sei que já tem aqui alguns mantenedores que Deus levantou. Mas ainda não é suficiente para mantê-lo lá. Uma vez no mês eu vou pregar aqui. E eu vou fazer você, igreja, participar da obra missionária. Enquanto eu estou ministrando o que Deus propôs no seu coração, você pode levantar devagarinho, de mansinho, vai ali, pega o envelope e vai depositando aqui no altar. Toda a oferta que entrar aqui, a partir de agora, se for no Pix, você coloca oferta missionária. É para ajudar na manutenção do evangelista Júnior, que está lá no campo. A igreja precisa participar de missões, entender a proposta do reino. Às vezes eu não posso ir, mas eu posso enviar. Às vezes eu não tenho condição de ajudar, mas eu tenho como fazer. Não precisa eu ir, eu posso ajudar quem foi e quem está indo lá. Então, se Deus tocar no seu coração, você vem aqui e deposita no pé do altar. Então a proposta dele é incentivar a igreja a participar de uma oferta especial para os cristãos necessitados da Judeia. Mas a pergunta que não quer calar é: qual era o segredo da vitória de Paulo? Ao passar por pressões, digo-me pressões e tribulações. Simples. Deus é o segredo. Porque quando nós nos encontramos desanimados e prontos para desistir, nós devemos mudar o foco da nossa atenção em nós mesmos e focar em Deus. Porque enquanto eu estou focando em mim, nos meus problemas, Everton, eu não consigo alcançar resoluções para a minha vida. Mas quando eu começo a focar em quem pode me ajudar, eu tenho os meus problemas resolvidos. Então o segredo de Paulo é só um. Paulo não sei se eu falo. Paulo não pegou vassoura ungida, lenço ungido, óleo ungido, areia ungida, nada. O segredo dele foi Deus. Deus. Paulo não lidou com amuleto, ele não trabalhou com amuletos, mas ele trabalhou com a presença de Deus. A tua graça me basta, o Senhor já falou, a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia! Existem 3 fatos importantes que eu e você precisa entender dentro dessa dimensão de problemas que talvez você esteja vivendo. Pergunta para mim quais? O primeiro é você lembrar do que Deus é para você. Coloca o texto por favor aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Eu preciso lembrar o que Deus é para mim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Você precisa entender que é Ele que te consola, que é Ele que tem a misericórdia sobre a tua vida, que é Ele que tem a graça abundante sobre a tua história. É você reconhecer quem Deus é para você. O segundo é lembrar o que Deus fez por você, ou melhor, o que Deus faz por você. Porque muitas vezes nós não sabemos o que Deus está fazendo por nós. E nos perdemos nisso. Coloca o texto por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Ele faz o quê? Em toda a nossa, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ou seja, eu sou consolado primeiro por Ele, para que eu console alguém. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então eu preciso lembrar o que Ele faz por mim, me consolar. Terceiro, lembre-se do que Deus fez por meio de você.
Coloca aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, a parte B. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Coloca o versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. O que Deus faz por meio de mim é o quê? Ser participante de quê? Não tem como tirar, queridão. Olha para essa pessoa com carinho de assim, ó, faz parte. Às vezes dói, mas faz parte. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 5 e 6. O apóstolo usa o termo chamado patema, que quer dizer exatamente sofrimento. Digam sofrimento. Ele é também empregado com os sofrimentos da salvação, os sofrimentos do Salvador. Só que algo interessante aqui. Pergunta para mim o quê? Há sofrimentos, irmãos, que nós suportamos simplesmente porque somos humanos e estamos sujeitos à dor. Mas há outros sofrimentos que nós vamos viver porque somos parte do povo de Deus e desejamos servir o Senhor. Então existem dois tipos, diga-me, dois tipos de sofrimento. Existe o primeiro sofrimento que tem a ver com a forma de você viver. E o segundo tem a ver diretamente com o meu chamado. Sobre quem eu sou no reino. Sobre o que eu represento de Deus na minha casa. Então está ligado um no outro. Porque nem só de paraíso, irmão, viverá o homem. Olha para essa pessoa e diz, nem só de paraíso, viu? Nem só de paraíso viverá o homem. O capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é o ponto culminante da defesa de Paulo de seu apostolado. E não somente isso, ele está mostrando aqui o seu amor pelos cristãos. E falar das experiências que ele teve com Deus é um modo de resolução de problema. Enquanto tem alguém discutindo, os judaizantes estão discutindo, está falando do que ele teve com Deus, da experiência que ele viveu com Deus. E dentre essas três experiências que ele viveu comigo, diga comigo, três. A primeira é que Deus o honra, mostrando a ele e dando a ele visões e revelações. Coloca aí o texto, capítulo 12, versículo 1 ao 6. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado aonde? E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim ver ou de mim ouve. Deus deu uma experiência a ele de ir aonde? Mas eu falei o quê? Nem só de paraíso? Nem só de paraíso? A
primeira experiência é a honra. A segunda experiência é a bondade. Diga comigo, bondade. Mas onde é que é a bondade na humilhação? Porque Deus vai humilhar ele aqui agora. Capítulos 12, versículos 7 e 8. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, assim, ele foi aonde? Paraíso. E desceu. Aí está dizendo, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho. Aonde? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me esbofetear. Esbofetear? Só para não me exaltar. A segunda experiência dele fala de uma bondade de Deus, que Deus está humilhando ele. Para ele não se perder. É porque, irmãos, Deus sabe exatamente equilibrar nossas vidas. Se a gente tiver apenas bênçãos, irmãos, nós podemos nos tornar orgulhosos demais. Enquanto tem alguém aí vendendo bênção demais, Deus está mostrando para mim e para você através da sua palavra que nem tudo vai ser paraíso. O melhor, Deus está dizendo assim, você até que vai lá, mas não vai passar muito tempo. Você sabe qual a vantagem? Que Deus me conhece e Deus te conhece. Existem portas que não vão se abrir, nem para mim, nem para você, porque Ele me conhece, Ele te conhece. E eu não estou preocupado se você vai dar glória ou aleluia, mas eu estou falando aqui como profeta de Deus. Existem acessos que você não vai ter, porque Ele me conhece e Ele te conhece. E Ele não quer te perder. Fala para essa pessoa que está dizendo, Ele não quer te perder. Às vezes essa promoção, sabe, é fracasso. Às vezes essa mudança de cidade é fracasso. Às vezes essa mudança de casa é fracasso. Às vezes essa é fracasso. E Deus não quer que você fracasse, mas que você esteja atrelado ao altar dEle, para que você viva nele um projeto de salvação para a tua vida. Eu sei que é frustrante. Eu sei. A geração que tem tanto bispo aí vendendo bênção, ainda há profetas no altar falando que nem toda bênção é de Deus para a tua vida. Vou falar de novo. Nem toda bênção serve para você. Pode até servir para o teu vizinho, mas talvez para você não. Porque tem coisas que nós não sabemos lidar com elas. E existem coisas, Everlon, que muitas vezes só vêm para nos tirar da presença de papai. Existem coisas que só vêm para nos tirar do altar do Senhor. Mas Deus está amarrando a tua vida no altar dele hoje. E você não vai se preocupar com bênçãos materiais ou extraordinárias, mas vai viver a presença de Deus na tua vida e no meio da tua família. Aleluia! Então Ele vem para equilibrar as nossas vidas. Porque se nós tivermos apenas bênçãos, podemos nos tornar orgulhosos demais. Eu descobri no meio do caminho que tem gente que não pode ter nem chave. Pendura logo aqui, ó. Que se for daquelas Mercedes, né? Como é o nome daqueles carros importados, Neto? BMW, Ferrari.
A terceira experiência é a graça. Essa é boa. Porque Deus tem tanto amor que ajuda. Coloca o versículo 9 e o 10. E disse-me: a minha graça te basta. Ei! A minha graça te basta. É suficiente. Você não precisa desejar o que não é para você. A minha graça basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então, a graça de Deus, irmãos, é a provisão para tudo que eu preciso, quando eu preciso, para tudo que eu preciso, quando eu preciso. Fala comigo: para tudo que eu preciso, quando eu preciso. Olha para essa pessoa, pirraça ela, você não se preocupa não, a graça é suficiente. Diga para ela: não corra não, a graça é suficiente. Ela é a provisão. Ela é a provisão, estou liberando. Ela é a provisão para tudo que eu preciso, quando eu preciso. Ela é a provisão, Magui, para tudo que eu preciso, quando eu preciso. Ela é a provisão, Wendel, para tudo que eu preciso, quando eu preciso. Ela é a provisão para tudo que eu preciso, quando eu preciso. Quando eu preciso, ela entra em cena. Quando eu preciso, ela vem até mim. Quando eu preciso, ela vem para mim. É a graça. Spurgeon vai falar o seguinte, que o espinho na carne de Paulo, que muitos acreditam ser uma metáfora para suas lutas físicas ou espirituais, é apresentado como um instrumento essencial para impedir o orgulho e promover a verdadeira humildade e dependência. Os pastores de Israel, quando uma ovelha desgarrava do rebanho, porque tem ovelha que desgarra e volta, mas tem ovelha que desgarra e não volta. Os historiadores vão dizer que ele ia lá, ele ia lá, pegava a ovelha, cadê José? José é meu auxiliar. Ele ia atrás da desgarrada. Mas antes de pegar ela, quebrava a sua patinha. Vem cá, José. Porque ela com a pata quebrada, ele colocava ela nas costas e trazia. Vai voltar para o lugar de origem, de onde você nunca deveria ter saído. Fica aqui, minha filha, no altar. Então se permita ser quebrado para o Senhor, mas volta para o teu lugar de origem depressa. Se permita ser quebrado pelo Senhor, mas volta para o lugar onde você não deveria ter saído nunca depressa. Porque o que Deus tem para a tua vida é perto e não longe, é de perto e não de longe. Ele vai quebrar você todinho, Ele vai te quebrar todinha, mas vai te trazer para o centro da vontade dEle, que é o melhor lugar para se estar. Será que eu estou
preocupado mesmo? Será que eu estou disposto mesmo a ser quebrado? Espinhos, irmãos, são coisas que de alguma forma causam sofrimento, dor e aflição. Diga comigo: sofrimento, dor e aflição. Ninguém quer pisar nele. Ninguém quer tocar nele, porque ele causa. Ele causa o quê? Ninguém quer pisar nele, ninguém quer tocar nele, porque ele causa. Mas eles estão aí. A Adão, lá em Gênesis, foi dito que a terra produziria espinhos e cardos para o nosso benefício. Gênesis 3:17. Os espinhos são para o nosso benefício. Gênesis 3:17. Os espinhos são para o nosso benefício. Vai doer, vai machucar, mas é para o nosso benefício. Vai doer, vai machucar, mas é para o nosso benefício. Porque todo espinho tem propósito. Diga-me, todo espinho tem propósito. Nada é aleatório. Nada é por acaso. Eu fui pesquisar qual a função do espinho. Eles estão relacionados com a função de defesa de uma planta, evitando que ela sofra a herbivoria, que é a ação dos animais sobre essa planta. Então o espinho está ali para que o animal não chegue nela, e para que ela seja protegida pelos espinhos. Além dessa função de proteção, ela tem uma função que me chamou a atenção. Porque os espinhos, eles podem ajudar contra a perda excessiva de água. Água fala de quê? De vida. Porque fala de essência. Então alguns espinhos, Railane, são necessários para você não perder sua essência. Alguns espinhos são necessários para que eu não perca a minha essência, para que aquilo que é gerado dentro de mim permaneça aqui dentro, para que aquilo que sai de dentro de mim fique e permaneça aqui. Todo espinho, ele tem uma característica de manter e preservar justamente essa essência. Paulo orou 3 vezes. Deus tirou? Por quê? Porque a minha graça te basta. Olha para essa pessoa com carinho e pergunta a ela: qual é o teu espinho? Ele vai ficar aí, mas Deus tem algo melhor. Ele vai permanecer aí, mas Deus tem algo melhor. A graça dele é suficiente para fazer você suportar, para fazer você viver, para fazer você caminhar, para fazer você não parar, para fazer você prosseguir, para você ir, para você chegar, para você alcançar, porque Ele é poderoso. Fica de pé em nome de Jesus.
Mateus capítulo 27, versículo 29 vai dizer que trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos não foram suficientes para parar o projeto de salvação na tua vida. Eu venho aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para a sua vida, sobre o espinho que Deus não vai tirar, mas sobre uma graça que Ele vai te dar. Eu queria convidar você aqui na frente. Você que está passando por esse tempo de espinho. Que eu quero orar por você. Aos seus pés estou a render tudo que receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Me basta olhar o seu rosto. Fui perdoada logo que te vi. perdão e restauração. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso e eu quebro meu vaso aos seus pés. Vem, eu sei que tem mais. Aos pés do meu amado. Eu sei que tem mais. Tá doendo. Tá doendo. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Tá doendo. Aos pés do meu amado. Vem. Ele tá vendo a sua dor. Ele está vendo a sua dor. Oh, aleluia.